Brasil se despede melancolicamente do Mundial de 2010 e o mundo conhece um novo campeão. Confira agora o 13º episódio da série História das Copas. Pode marcar, procurou, atirou e Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo chegou ao continente africano. O Mundial de 2010 foi sediado pela África do Sul. Entre as curiosidades, esta edição proporcionou de forma inédita o encontro das duas Coreias e também as estreias das seleções da Austrália e Nova Zelândia, além da Sérvia e da Eslováquia, que realizaram sua primeira participação na competição como países independentes. Entre os campeões mundiais, o Brasil, ao lado de Argentina, Inglaterra e Alemanha, eram apontados como favoritos a conquistar o título, assim como a Espanha, que contava com uma equipe composta por grandes jogadores do Barcelona e do Real Madrid e que havia vencido a Eurocopa de 2008. Além da Holanda, que tinha à disposição um forte elenco e que havia vencido todas as partidas das eliminatórias, chegando para a disputa da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Atendendo às expectativas, essas seleções se classificaram sem grandes dificuldades à segunda fase do torneio. A decepção, no entanto, ficou com Itália e França, que além de não conseguirem a classificação para a fase de mata-mata, ainda ocuparam apenas o último lugar nos seus respectivos grupos. Apesar de não configurar entre os favoritos a conquistar a taça antes da Copa do Mundo ter início, o Uruguai vinha realizando uma excelente campanha que culminou com a classificação em primeiro lugar do seu grupo. Liderado pela dupla de ataque formada por Forlán e Soares, os uruguaios passaram sem grandes dificuldades pela Coreia do Sul e venceram o confronto das oitavas de final por 2-1. O Brasil também venceu com facilidade seu primeiro duelo na fase eliminatória, derrotando o Chile por 3-0. Assim como os brasileiros, os argentinos também apresentaram um belo espetáculo e ganharam da seleção do México por 3-1. Coube aos alemães, no entanto, o grande destaque desta etapa. A renovada seleção germânica, treinada por Joachim Löw, que contava com o talento dos jovens jogadores Özil, Schweinsteiger e Thomas Müller, ao lado dos habilidosos veteranos Podolski e Klose, emplacou uma goleada de 4-1 em cima da Inglaterra. No outro clássico europeu, protagonizado por Espanha e Portugal, o futebol coletivo superou a genialidade de um craque. Os espanhóis derrotaram por 1-0 a seleção portuguesa do então melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Ostentando a maior série invicta de sua história, com 22 partidas sem perder, a seleção holandesa contou com a grande atuação de seus craques Robin e Sneijder para superar os eslováquios pelo placar de 2-1. O próximo adversário da Laranja Mecânica seria justamente o Brasil pelas quartas de final do Mundial. Apesar dos resultados positivos que vinha acumulando na competição, a seleção brasileira, treinada por Dunga, ainda era contestada por exibir um futebol burocrático que não demonstrava muita segurança. Foi durante o primeiro tempo contra a Holanda, no entanto, que os brasileiros mostraram que também podiam ser brilhantes. E com um belo passe de Felipe Melo, que resultou em um gol de Robinho, o Brasil se apresentou de maneira incontestável e saiu para o intervalo com um placar favorável de 1-0. Uma surpreendente performance ostentada durante o primeiro tempo, ninguém poderia imaginar que a etapa final seria desastrosa para a seleção canarinho. Com uma falha do sistema defensivo, os holandeses empataram logo aos 7 minutos. Desestabilizado, o Brasil se perdeu em campo e viu a Holanda virar. A situação ainda piorou quando, descontrolado, Felipe Melo fez falta e deu um pisão em Robin, recebendo o cartão vermelho. Fim de jogo, 2-1 para a Laranja Mecânica e uma melancólica despedida do Brasil no Mundial de 2010. Ainda pelas quartas de finais, Espanha e Paraguai protagonizaram um jogo emocionante. Os paraguaios vinham realizando sua melhor campanha na história do torneio.
A seleção sul-americana até fez frente ao adversário durante boa parte do confronto, mas aos 38 do segundo tempo, Davi Vidia conseguiu penetrar a forte defesa paraguaia e marcou a favor dos espanhóis, que voltaram a se classificar para disputar uma semifinal de Copa do Mundo depois de 60 anos. Assim como a Espanha, o Uruguai também conquistou sua vaga para a semifinal, vencendo nos pênaltis a seleção ganesa. E novamente coube à Alemanha o papel de destaque desta fase do mata-mata. Seguindo com seu belo show nos gramados sul-africanos, depois da goleada em cima da Inglaterra, a vítima da vez foi a Argentina. Após marcar logo no início do jogo, a seleção alemã controlou a partida. Quando os argentinos aparentavam uma reação, os alemães marcaram o segundo e, a partir disso, sacramentaram a vitória com a goleada de 4-0 em cima dos hermanos. Já pela semifinal, o Uruguai, que vinha realizando uma campanha irretocável, sendo apontado inclusive como a seleção que resgatou o futebol da Celeste Olímpica, por voltar a configurar entre as 4 melhores equipes do Mundial após 40 anos, encarou justamente a Holanda, a única seleção que obteve vitória em todos os jogos da competição. Em uma partida muito disputada, os holandeses começaram dominando e logo abriram o placar. A reação do Uruguai só surtiu resultado aos 40 minutos quando empatou a partida. Já na segunda etapa, a Celeste desperdiçou chances de virar o placar. Ofensiva, a Laranja Mecânica também não cedia e apenas em 3 minutos marcou 2 gols. Os uruguaios até tentaram reverter o resultado, mas o segundo tento só veio aos 47 minutos quando não restava muito tempo para uma reação. Os holandeses suportaram a pressão uruguaia e venceram a partida por 3-2, garantindo assim a sua vaga na final da Copa do Mundo após 32 anos. Do outro lado, Espanha e Alemanha se encontraram e reviveram a decisão da Eurocopa de 2008. Com grandes craques em campo, o herói do confronto foi um jogador improvável. De um lado, havia Vidia, admirável atacante espanhol. De outro, Klose, então segundo maior goleador da história dos mundiais. Apesar desses destaques ofensivos em campo, coube ao zagueiro Puyol, no entanto, a missão de garantir os espanhóis na final. Ao receber um lance pelo alto, o jogador cabeceou para o fundo do gol de Neuer. Além da vitória por 1-0 em cima dos alemães, a Espanha também conquistava pela primeira vez uma vaga para disputar a decisão de um Mundial. Restava aos alemães se contentar com a vitória por 3-2 em cima do Uruguai, que resultou na conquista do 3º lugar da competição. O mundo conheceria no dia 11 de julho de 2010 um inédito campeão mundial. Depois de mais de 30 anos de futebol bonito e de uma escola ofensiva carregando 2 vice-campeonatos, a Holanda chegava novamente a uma decisão obstinada a conquistar o título. Já a Espanha, que nunca até então havia chegado tão longe, apostava na sua geração vitoriosa para levantar a taça. Todos esperavam um grande confronto protagonizado pelas implacáveis seleções. No entanto, com a bola rolando, o duelo foi uma decepção. A partida foi a mais violenta da história dos mundiais, sendo a final de uma Copa com mais cartões apresentados. Foram 14 ao todo. As duas seleções se estudaram bastante, o que resultou em um jogo truncado com poucas chances efetivas de gol. Entretanto, já na prorrogação, quando a partida se caminhava para os pênaltis, uma jogada mudou a previsão. Faltando apenas 4 minutos para o apito final, Fábregas deu um passe na medida para Iniesta, que encheu o pé e marcou o gol do título espanhol. Fim de jogo, 1-0 para a Espanha. Enfim, o esquadrão ibérico conquistava o mundo. Era a segunda seleção da história a vencer uma Copa fora de seu continente, igualando o feito do Brasil, que venceu 2 mundiais longe da América, em 1958 na Suécia e em 2002 no Japão. A Fúria, pela primeira vez, levantava a sonhada taça de campeã do mundo.